A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Eu quero comentar com os irmãos sobre a enfermidade que vem, ou as enfermidades que podem vir por meio da soberba, da falta de sabedoria, da falta de humildade. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Há um fluir de Deus de favores imerecidos sobre aqueles que são humildes, sobre aqueles que se submetem a Deus, ao ensino da palavra, às correções, às advertências de Deus. E por muitas vezes você vai ver na própria palavra de Deus, homens e também mulheres que se inflaram no seu próprio entendimento e foram abatidas pelo Senhor. Casos de mulher, por exemplo, você vai ver em Jezabel. Você vai ver desde Eva também, Eva seguindo o seu próprio entendimento e sendo seduzida ao pecado, caiu e foi abatida pelo Senhor, perdendo toda a graça que então ela tinha dentro do jardim, até o próprio jardim. Mas nós vamos ver também em Provérbios capítulo 3, diz assim: não sejas sábios aos seus próprios olhos, verso 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será para o teu umbigo remédio e medula para os teus ossos. Quando eu não sou sábio aos meus próprios olhos, não me apoio naquilo que sei, mas busco saber o que Deus quer que eu saiba, busco me sujeitar à correção de Deus, ao conselho de Deus, à sabedoria de Deus, de forma sobrenatural eu estou recebendo saúde. O quanto eu me sujeito a Deus também vai refletir nesse corpo aqui, vai refletir naquilo que eu tenho de longevidade. Você vai ver, por exemplo, Nabal, 1 Samuel, capítulo 25, quando os servos de Davi, no verso 10, são enviados até Nabal a pedir alimentos, a pedir víveres a Nabal. Nabal julga a situação de Davi, dizendo assim: muitos servos fogem dos seus senhores. Com outras palavras, que tenho eu com Davi? Só que Nabal não pesou na balança que já há alguns anos o exército de Davi, as centenas de homens que Davi tinha, estavam no deserto cuidando dos pastores de Nabal. Agora Davi estava precisando de suprimentos e Nabal decide jogar na cara a fuga de Davi do seu senhor Saul. Só que Nabal esqueceu de pesar com justiça, porque Davi não fugia como culpado, mas como inocente. Sim, Davi fugia do seu senhor, mas o seu senhor queria matá-lo e ele era inocente. Logo, era justo que Davi fugisse. Quando Nabal se apoia na sabedoria aos seus próprios olhos e não na sabedoria de Deus, da misericórdia, da justa justiça de Deus, ele recebe uma sentença mais adiante. 1 Provérbios, capítulo 25, no versículo 37, diz assim: sucedeu, pois, pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Quando ele recebeu a notícia da consequência das suas palavras tolas, das suas palavras insensatas, soberbas, quando ele percebeu, quando ele ouviu a notícia da consequência das suas palavras, ele ficou como pedra. Vem uma grande enfermidade sobre Nabal, e diz bem assim: aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Imediatamente Nabal colheu a consequência da sua soberba, ficou como pedra, atônito. Eu creio que ali deu todo um conflito no sistema nervoso de Nabal, na própria saúde de Nabal, no coração de Nabal. E logo após, quase 10 dias depois, o Senhor termina aquela sentença com um decreto de morte, ferindo Nabal. Olha que perigoso. Um homem não mede as palavras contra um servo de Deus. Por conta disso, depois da embriaguez passar,
a sentença vem até ele. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho percebido que muitas vezes algumas enfermidades, elas advêm de conflitos e de guerras espirituais, mas algumas poucas vezes de pecado, de falta de alinhamento, de obediência, de humildade, de confessar o que tem errado, de confessar as irritações, as gírias, as contendas, as discussões, os caminhos teimosos e orgulhosos que eles têm seguido. E é interessante que quem está enfermo por conta do pecado não tende a aceitar a correção por conta da enfermidade, não tende a aceitar aquela palavra dizendo o seguinte, ó, essa enfermidade aí no teu estômago é porque você é teimoso demais, você está se irritando demais, você está ansioso demais, primeiro você precisa resolver esse pecado. Depois então vem a cura, porque não vai adiantar eu orar para Deus te curar e você ficar num ciclo de pecado e não se arrepender. Provérbios 3, verso 7 diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, aparta-te do mal e teme ao Senhor, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Eu adquiro saúde quando eu busco sabedoria e junto dela me humilho diante de Deus e às vezes diante dos homens para aprender um pouco mais. O quanto você tem aprendido da palavra de Deus? O quanto você permite que Deus advirta você através da vida de outra pessoa? Se Nabal tivesse mudado a mentalidade dele um pouquinho antes, quem sabe ele não teria sido livre, não teria recebido o livramento daquela ferida vinda de Deus. Eu não sei se ali foi um infarto, mas Deus o feriu e ele morreu. Quem sabe se ele tivesse sido humilde e pesado com justiça o que ele falasse. Então, existem raízes de enfermidade no nosso procedimento de conversação, de discussões, de debates, de argumentações que nós temos tido. Olha só que interessante que Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqui o adultério é espiritual. O adultério, quando eu assumo um procedimento mundano, eu estou também adulterando. E essa é a igreja também de hoje. A igreja que não somente adultera em questão de matrimônio sendo violado, mas também adultera o matrimônio e aliança com Deus, andando conforme procedimentos mundanos. Tiago capítulo 4 diz, portanto, verso 4, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ninguém é amigo do mundo por força. Ninguém segue o fluxo mundano e secular por força e por violência. Não. Nós decidimos. Se alguém quiser ser amigo do mundo, ei, você não tem esse procedimento carnal porque você não quer, porque teu pai era assim, porque tua mãe era assim. Você é carnal porque você quer ser carnal. A partir do momento que você quiser se arrepender, a partir do momento que você quiser dar ouvidos à palavra de Deus e for convencido pelo Espírito Santo que esse procedimento te prejudica, esse procedimento deixa impuro o ambiente da tua casa, da tua família, o trabalho das tuas mãos é prejudicado pelo procedimento que você tem. A partir do momento que você trabalhar dentro da tua mente, deixar o Espírito Santo de Deus mexer na tua mente, você vai se submeter e vai entender, não vale a pena querer ser amigo do mundo, não vale a pena desejar mais esse procedimento para a minha vida, nem justificar mais um comportamento assim. Olha só, continua dizendo o seguinte, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não existe um ambiente neutro, não existe eu estar em cima do muro, ainda que digam isso, ou eu sou amigo do mundo, ou eu sou amigo de Deus. Não existe uma pessoa neutra. Não existe um ser no mundo que esteja neutro. Não, eu não sou inimigo de Deus, nem sou inimigo do mundo. Eu amo tudo, amo todos, estou bem com Deus, estou bem com o mundo. Não. Ou você está numa guerra travada com Deus, ou você está numa guerra travada com o mundo. Você percebe, por exemplo, um paralítico que foi levado até Jesus pelos seus amigos numa cama e foi colocado sobre o telhado. A primeira coisa que aquele homem recebeu antes da cura foi perdão dos seus pecados. Algo foi feito, algo se originou. Não estou falando de maldição hereditária, mas alguma legalidade havia na vida dele,
aonde aquela enfermidade não era vencida, aonde aquela enfermidade talvez foi se agravando com o tempo e deixou ele naquele tão horrível estado. Os teus pecados te são perdoados. Olha a graça que eu tenho. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo presta atenção a tudo que nós fazemos, cada detalhe, cada palavra, ele está prestando atenção. E nós precisamos vigiar, porque senão a consequência virá. Olha só o que diz ainda. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. A resistência de Deus aqui é a falta do favor imerecido de Deus. É onde, quando eu peco, não recebo dele o refrigério e a misericórdia para ser restaurado. Não há restauração dentro da soberba. Não há cura dentro da soberba. Não há favores imerecidos aonde há soberba. E se Deus está resistindo, uma coisa é certa, a situação vai indo de mal a pior, a enfermidade vai indo de mal a pior. Aqui eu não estou determinando como todas as enfermidades originadas na soberba, mas nós precisamos ter essa maturidade de, às vezes, adentrarmos em oração e falar: Deus, revela-me o meu pecado, mostra no que eu pequei, Senhor, mostra no que eu falhei, e se Ele não mostrar, vai confessando tudo que você imagina que fez errado, para que Deus veja humildade em você e derrame graça sobre a tua vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A soberba, ela é parente próxima de Satanás. Quando você anda na soberba, infelizmente, você acaba andando com o adversário das vossas almas. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Olha, Deus é tão bondoso que ele olha para o pecador com intenção de se aproximar dele, não com rejeição. Deus olha para você que está no pecado, na soberba, na insensatez, na dureza de pensamento, na dureza de coração, e Deus tem desejo de chegar a você. Mas ele diz: chegai-vos a Deus. Você tem que tomar atitude. Não, eu preciso querer me aproximar de Deus, e para isso eu vou ter, olha só, a limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, sinta, perceba o que você faz, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Às vezes eu preciso abandonar as fascinações deste mundo e preciso me confrontar. Está na hora de mudança, está na hora de melhorar, está na hora de se converter, senão algo terrível vai bater à porta. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Glórias a Deus. O desejo de Deus para o pecador é colocar ele de pé. Deus não tem o desejo de te abater, mas ele é justo. E se a gente permanecer na soberba, vai ser necessário o abatimento. Porque às vezes o ato de Deus abater alguém gera arrependimento, mudança de mente, como, por exemplo, Deus abateu Nabucodonosor, e depois de 7 anos ele olha para o céu, o entendimento dele é aberto, e ele diz: Deus reina acima de todos os reinos, o reino dele é e permanece para sempre. Provérbios 29, verso 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem, verso 29 de Provérbios, capítulo 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aqui espírito com E minúsculo significa então o ânimo, a minha disposição, a minha disposição diária, a energia que me conduz. Quando eu ando numa disposição humilde, sem soberba, eu obtenho honra diante de Deus, diante dos homens. É interessante que quem pensa que sabe tudo, quem às vezes não se arrepende do que faz e vive essa vida soberba, a primeira coisa que essa pessoa perde é honra. Ela se sente uma pessoa superior, mas ao mesmo tempo todos que a percebem não conseguem honrá-la, não conseguem ter prazer nela. Mas a humildade, ela precede a honra. Então vamos buscar diante de Deus nos quebrantar,
descer a olaria de Deus, e quando você ficar enfermo, eu entendo que nós temos guerras espirituais, mas em algum momento você vai ter que dizer: Deus, existiu aqui alguma sabedoria que foi aos meus próprios olhos, que não foi o Senhor, mas que fui eu, Senhor. Existe algum procedimento, algum caminho mal, Senhor, no meu coração? Me conduz ao arrependimento, me transforma, me muda. Um dia eu fiquei enfermo, mas a minha enfermidade veio de tantas que eu já tive. Uma delas veio por resistência à vontade de Deus. Deus tinha me mandado entregar 2 profecias a 2 pessoas distintas da minha família, e por ser mais velhos eu temi e resisti a Deus. Não me sujeitei, não fui humilde diante de Deus. Como servo, eu deveria ter atendido à vontade de Deus. Eu passei por 2 assaltos na mesma semana, nunca tinha sido assaltado. Fui assaltado 2 vezes da mesma semana, com arma de fogo, e depois disso o meu sistema nervoso alterou, o meu pescoço ficou endurecido, eu não conseguia mexer nem para um lado nem para o outro, até que uma profetisa veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e falou bem assim: você está enterrando o dom que eu te dei, e ai de ti se você não usar o dom que eu te dei. E Deus continuou dizendo assim: essa enfermidade no teu pescoço eu estou tirando hoje, porque você me desobedeceu, mas eu estou tirando hoje como uma oportunidade de você fazer o que eu estou te mandando e profetizar na vida dos mais velhos, que eu já estou te mandando há algum tempo e você não está obedecendo. Deus ali teve misericórdia de mim, tirou aquela enfermidade, eu entreguei as profecias e aquela enfermidade não voltou. Deus teve compaixão, Deus me confrontou e eu aceitei o confronto dele. Eu aceitei a advertência de Deus, cheguei em casa, entreguei a revelação àquelas pessoas e me vi são, sarado. Por quê? Porque o pecado de ser sábio aos próprios olhos tinha ido embora. Porque eu achei que o certo era eu não entregar nada, porque aquelas pessoas eram mais velhas, elas iam de alguma forma contender comigo, elas iam de alguma forma não aceitar o que eu estava falando, o que Deus me mandava falar. Eu fui sábio aos meus próprios olhos e me enfermei por conta disso. Houve uma consequência que gerou enfermidade. Como Nabal foi sábio aos próprios olhos, aconteceu uma circunstância, quando chegou essa circunstância até ele, a enfermidade veio junto, mas ele não teve tempo. Aliás, ele teve tempo, quase 10 dias para se arrepender, mas não se arrependeu. Então Deus está te dando uma oportunidade hoje. Você pode melhorar e receber graça se você andar em humildade diante do Senhor teu Deus, confessar os seus pecados diante dele, limpar as suas mãos, que simbolizam as obras, purificar o coração e sujeitar-se a Deus e a sua vontade. A paz do Senhor Jesus a você, que Deus te dê entendimento de toda essa mensagem, essa palavra, e você consiga fruir em obediência, temor de Deus. Tema a Deus mais do que aos homens, tema a Deus mais do que as circunstâncias da vida. Isso vai ser saúde para o teu corpo.